Nós cantamos um louvor chamado Nahamu, né? Consolai. Esse Shabat é o Shabat Nahamu, é o Shabat do consolo, onde nós temos a porção, nós estamos estudando a 45ª porção da Parashá, que é Vayet Hanan, e a porção do profeta, a porção da Haftará, é Isaías 40, que depois nós vamos dar uma pequena pincelada sobre esse capítulo. É o Shabat que, logo depois do dia 9 de Av, onde Israel, em grande luto, faz um jejum sobre a destruição dos 2 templos que ocorreu nessa data. Elohim vem com a sua palavra de conforto, de consolo, onde ele diz que mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos pecados ocorridos, onde a nação de Israel foi espalhada sobre a face da terra, Elohim promete na sua palavra que ele há de reunir os nossos pais, há de reunir a sua descendência na terra de Israel, na terra prometida a Abraão e a Isaac e Jacó, e que ele há de dar consolo e conforto. Aquela cidade desolada, ela será habitada, ela será cheia de alegria, e ela será gloriosa com a presença de Hashem, do nosso Elohim. Seja exaltado e que o Eterno possa nos abençoar grandemente. Meus irmãos, nós estamos estudando a 45ª porção da Parashá, é a segunda porção do livro de Devarim, que é o livro de Deuteronômio. Essa Parashá é Vayet Hanan, eu supliquei. Ela se encontra lá no capítulo 3 de Deuteronômio, do verso 23 em diante, e vai até o verso 11 do capítulo 7. É uma Parashá muito profunda, onde Moisés faz uma repetição, ele faz todo o relato de tudo que ocorreu na história de Israel, todos os pecados cometidos, todos os ensinamentos adquiridos, todas as experiências vivenciadas. Moisés traz à tona, traz a lembrança da memória de Israel, para que eles possam entender aquilo que Elohim tinha exigido e exige em cada um de nós. Da mesma forma, eu gostaria que nós procurássemos e nos esforçássemos para que venhamos focar a nossa mente e o nosso coração naquilo que o Eterno deseja nos falar. Geralmente esse horário, acabamos de acordar, mas vem um sono sobre nós, vem um descanso, que nós paramos no Shabat e acaba o nosso corpo descansando realmente, espiritualmente, fisicamente, mas o Eterno deseja falar ao coração de cada um de nós. E que a gente possa estar focado inteiramente para compreender, e nós estamos aqui, caso vocês tenham uma dúvida, de tentar esclarecer aquilo que vocês questionarem. Irmãos, quando a gente visualiza esse livro de Devarim, vá lá comigo, lá no primeiro capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 1 de Deuteronômio. Você vai, em todas as porções deste livro, você vai ver que Moisés, cerca de 80% ou 90% de tudo que Moisés relata aqui no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, ele vai fazendo uma repetição de tudo que ocorreu, desde a história de Israel, no início da criação, até a saída do Egito, com o percurso que eles fizeram no deserto, nessa saída, as guerras que eles enfrentaram e as vitórias que eles conquistaram, as derrotas que eles também sofreram. Moisés vai explanar, vai apresentar à nação de Israel tudo que eles vivenciaram, tudo que eles visualizaram diante de nosso Elohim. E aí a gente faz a grande pergunta, e eu gostaria de entender por que Moisés faz essa repetição. Já que ele tinha apresentado isso anteriormente para a nação de Israel, por que faz-se necessário neste momento apresentar diante do povo tudo o que já tinha acontecido, tudo que já tinha ocorrido com a nação de Israel? Algum intuito e algum objetivo Moisés tinha de apresentar novamente à nação de Israel todo o acontecido e toda a experiência vivenciada? A resposta se encontra lá no Salmo 90. Eu gostaria que você fosse lá comigo. O Salmo 90 é o salmo dessa Parashá também, que é um salmo escrito por Moisés, e ele é lindo, todos nós conhecemos, eu acredito, ele de cor. Se não 100% da congregação, mas 90% conhece esse salmo de cor. E aqui está a resposta pela qual Moisés faz uma repetição de toda a história vivenciada, desde a saída do Egito até aquele momento. Ele inicia assim, Eterno, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Elohim.
Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, voltai ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os arrebatas no sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez ou pela sua força chega a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos, ó Eterno, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do eterno nosso Elohim. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quando a gente visualiza Moisés falando esse texto, e se você observar, você vai ver que lá no verso 7 ele fala assim, somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. No verso 13 ele fala, volta-te para nós, ó Eterno, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Interessante que Moisés, nesse momento, ele está se excluindo dessa oração. Não, volta-te para nós. Senhor, nós somos consumidos pela tua ira. A todo momento ele se inclui. Ele não está se incluindo falando, Senhor, volta para o nosso povo, ou volta para a nação de Israel, ou a tua ira tem consumido a nação de Israel, mas ele se coloca dentro da nação de Israel. Ele em nenhum momento ele faz que ele está excluído dessa oração, mas ele é totalmente participante porque é ele que está fazendo. A grande pergunta que nós precisamos fazer, por que Moisés, o homem da estatura espiritual que Moisés possuía, no relacionamento de falar face a face com Elohim, clama a Hashem e fala assim, Senhor, volta-te para nós. Senhor, nós somos consumidos pela tua ira. Será que Moisés tinha Elohim com a face virada para ele? A pergunta, tinha? Não. Será que o Eterno precisava voltar sua face para Moisés? Não. Será que Moisés era consumido diariamente pela ira de Elohim? Não. Por que Moisés faz essa pergunta e por que Moisés faz essa oração diante de Elohim? Aqui que está o assunto e o motivo pelo qual Elohim fala novamente o livro de Devarim, que Moisés sente a necessidade de repeti-lo. Porque aquilo que a nação de Israel deveria ter alcançado, ela ainda não tinha alcançado. Moisés, quando ele fala e ele se coloca, é da mesma forma que um professor. Quando o maior prazer de um professor, e quem é professor aqui pode ratificar se eu estou falando é verdade ou não, não é de transmitir o conhecimento. É um dos motivos, é uma das alegrias. Mas a maior alegria de um professor é saber com que os seus alunos realmente aprenderam aquilo que ele quis transmitir. É a mesma coisa com Moisés. Quando ele se coloca nessa posição, ele sabia que ele, como líder da nação de Israel, e diante dos seus guiados, diante do povo da nação de Israel, ele fala, Senhor, volta-te para nós. Porque aquilo que eu gostaria de transmitir para a nação de Israel e para o povo, eles ainda não tinham adquirido. Então ele se coloca nessa mesma situação. Um líder, um pai é assim, uma mãe é dessa forma. E é dentro desse sentido que há a necessidade de Moisés explanar novamente diante de toda a nação de Israel todos os pecados cometidos, todas as experiências vivenciadas e todos os aprendizados adquiridos. Se você for comigo lá em Deuteronômio no capítulo 29, vai lá comigo. Eu coloquei assim, por isso o clamor de Moisés não é um clamor segundo o sentimento seu, pessoal, mas um clamor segundo o sentimento do povo.
Ele não se baseia no seu sentimento. Por isso a repetição. Por isso a necessidade dele explanar novamente sobre a Torá. É diferente conosco? Aí que eu faço a grande pergunta. Comigo, com você, com cada um de nós. Quantas vezes nós falamos e repetimos aqui na Bimar, aqui nos ensinos, assuntos que o Eterno nos falou há 15 anos atrás? Quantas vezes são necessários repetir ensinamentos pela qual ainda nós não alcançamos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso individual, e o Eterno quer que todos nós venhamos alcançar aquilo que Ele tem exigido de nós. Quando o Léo leu o capítulo 30 de Deuteronômio, segura aí o Deuteronômio 29, é só passar uma folha, né? Vai lá em Deuteronômio no capítulo 30. Você vai ver que aqui no capítulo 30, no verso 11, Moisés começa a descrever tudo que o Eterno realizou para a nação de Israel. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, e nem está longe de ti. Verso 11. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nola traga e nola faça ouvir para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará por nós o mar para que nola traga e nola faça ouvir, para que o cumpramos. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Vê, hoje eu te proponho a vida, o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Eterno teu Elohim, andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, estatutos e leis, então viverás e multiplicarás, e o Eterno teu Elohim te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vás, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida, a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que viva tu e teus filhos. Se você observar, Moisés está explanando a seguinte conclusão, o seguinte resumo. Tudo que é necessário para a salvação, para a libertação, para a redenção, para qualquer adjetivo maravilhoso que você possa entender espiritualmente, o Eterno tem dado à nação de Israel, tem dado a mim e tem dado a você. Moisés está falando toda a libertação que talvez hoje vocês ainda estão presos. Nós estamos presos, saiba que Elohim nos deu toda a capacidade e todas as ferramentas necessárias para que possamos ser libertos, para que possamos ser livres. É isso que ele está dizendo. Não está longe, ele está perto de ti. Você não pode exigir, Senhor, eu não sou liberto, Senhor, eu não tenho tal coisa, Eterno, eu não conquistei porque o Senhor não me deu. Não, todas as condições necessárias para alcançarmos aquilo que o Eterno tem exigido, a nós individualmente e a nós como coletivo, o Eterno tem nos dado. Da mesma forma, ele fala aqui em Deuteronômio no capítulo 29, por isso que Moisés sentiu a necessidade de falar, de repetir. Aqui no capítulo 29 diz assim, verso 1. São essas as palavras da aliança que o Eterno ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés convocou todo Israel e lhes disse, tende visto tudo que perante os vossos olhos o Eterno fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos vistes as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Até hoje, olha o verso 4, até hoje, porém, o Eterno não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Quando a gente olha esse texto do verso 4, que o Eterno não nos deu coração para entender, nem olhos para ver, e nem ouvido para ouvir, dá a entender que o Eterno não queria conceder isso. Passa, talvez, na nossa mente que o Eterno não quis conceder. Na verdade, o que Moisés está querendo dizer, que aquilo que era exigido para que o povo entendesse com o coração, visse com os olhos e ouvisse com os ouvidos, eles não tinham alcançado, não tinham recebido. E Moisés, nesse momento, percebe que por causa que o povo não alcançou, por causa que a mente não entendeu e o coração não absorveu, é necessário nesse momento a repetição de tudo que vivenciamos. Não é diferente com a nossa situação.
O nosso objetivo aqui do nosso estudo hoje é entender como que eu faço para ter um coração que entenda, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Irmãos, se nós não temos um coração que entende, e não temos olhos que veja, e não temos ouvidos que ouça, é alguma coisa, é algum procedimento que tomamos que nos impediu que não alcançássemos tudo isso. Isso é claro para nós? Alguma coisa errada em nós. Não é um que é eterno. Ele fala assim, a minha mão não está encolhida, de maneira que eu não possa salvar. Eu acho que é Isaías 59 ou 52, se eu não me engano. Ou seja, mas a mão de Elohim está diante de nós, para que nós possamos compreender e alcançar tudo aquilo que Ele quer para cada um de nós. Espiritualmente, fisicamente falando, e tudo que nós precisamos preencher nas nossas vidas. Amém, Jorge? O objetivo desse estudo é esse, entender por que nós não entendemos com o coração, não vemos com os olhos e não ouvimos com os ouvidos. Enquanto isso, deixa eu beber uma água. Quando eu orei, Deuteronômio capítulo 30, verso 11 ali, foi porque eu questionei o Eterno. Por que eu tenho que fazer o cortejo? Foi uma pergunta simples que eu fiz para ele. Eu estava estudando e eu falei assim, Senhor, por que eu tenho que fazer o cortejo? E quando nós estávamos orando Deuteronômio capítulo 30, ele me deu esse entendimento, porque é um simbolismo que nos torna indesculpável. Para você dizer assim, eu não fiz porque eu não conhecia. Amém. Então ele falou comigo que é um ritual para nos tornar indesculpável. O Sefer Torah, é claro que é um simbolismo, ele faz todo o cortejo no meio de nós. Grande, né? Mas ele fala aqui na palavra que a palavra está na tua boca, no teu coração, para que cumprais. Então, cada Shabat, o qual nós fazemos esse cortejo, nós estamos declarando que nós somos indesculpáveis quando não cumprimos. Amém. Amém. Eu lembro que o Eterno já falou isso conosco há muito tempo. Irmãos, nós temos um Sefer Torah que veio de Jerusalém para nós. Por mais que nós venhamos compreender da nossa responsabilidade, se eu não me engano, eu acho que só tem esse Sefer Torah no estado do Espírito Santo. Eu acho que, segundo, eu já ouvi falar que tem alguns escondidos. Mas a vista é o único. E a nossa, olha, exposto para a cidade, para que todos tenham a oportunidade de vivenciá-los. Eu sei, Francisco, espiritualmente falando, fisicamente falando, qual a diferença dessa palavra que está na tua mão do Sefer Torah? Eu sei que diante dos nossos olhos a responsabilidade é a mesma, mas a representatividade de um Sefer Torah que vem de Jerusalém para a cidade do estado do Espírito Santo é muito grande. Simboliza um retorno, simboliza algo que foge à nossa compreensão. Aí a grande pergunta que precisamos fazer: como que eu consigo alcançar um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir? Fizeram essa pergunta para alguns rabinos e eles responderam assim: da mesma forma como se dividiu o Mar Vermelho. Olha só, é uma resposta que precisamos entender um pouco mais. Como que eu faço para compreender as coisas espirituais, irmão Geraldo? Da mesma forma que se dividiu o Mar Vermelho. Você já tentou dividir o mar? Você não consegue dividir nem a água daquele copo. Não consegue. Você não consegue separá-la. De que forma? Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Fala, Jorge. A pastora falou também na semana passada. Amém. Amém, Jorge. Que bom. Irmãos, e dentro dessa paraxá, você vai ver que ao mesmo tempo que o Eterno está falando aqui de um retorno, de uma necessidade, ele fala de um consolo. Dentro do dia 9 de Av até Rosh Hashanah, todas as 7 parashots, todas as 7 haftaruts, ou seja, a porção do profeta, falam de consolo. Fala de uma redenção, falam de uma salvação. Isaías 40 nós vamos ler, eu acho que na semana que vem Isaías 49. Nós vamos ler Jeremias, Ezequiel. Ou seja, falam de uma redenção, fala de uma vitória pelo qual todos nós estamos lutando com muita força.
E aqui eu gostaria de ensinar a nossa paraxá, tendo essa consciência. Vai lá dentro da nossa paraxá, capítulo 3 de Deuteronômio. Nós vamos estudar para compreender isso. Aqui no início da nossa paraxá, que inicia aqui no capítulo 3, verso 23, diz assim, ó, até o 29 nós vamos ler. Também nessa ocasião pedi graça ao Eterno, dizendo, ó Eterno Elohim, já começaste a mostrar, ó Eterno Deus, tá, irmãos? Algumas pessoas talvez não compreendam essa terminologia que nós usamos, mas Elohim é Deus. Já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus? Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Eterno indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me, basta, não me falas mais acerca desse assunto. Sobe ao cume do Pisga, levante os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul e para o oriente, e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessarás esse Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja e fortaleça, pois ele é quem passará à frente deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verá. O início dessa paraxá em hebraico é assim, ó, Vaet Hanan, El Adonai Baet Hahiv Lemov. Quer dizer, Vaet Hanan, é a primeira frase, a primeira palavra utilizada na porção dessa paraxá. O que quer dizer Vaet Hanan? Quer dizer, eu supliquei. Os rabinos ensinam que todas as vezes que esse termo, Vaet Hanan, é utilizado, ele é utilizado quando alguém clama a Hashem sem ter o mérito para alcançar aquilo pelo qual ele está solicitando. Moisés, no momento que ele fala, Vaet Hanan, ele fala, Senhor, vou fazer um pedido pela qual eu não sou merecedor. Se nós olharmos fisicamente, o homem mais merecedor de toda aquela geração que ali estava, para adentrar a terra prometida, era Moisés. Mas nesse momento, o homem da envergadura de Moisés, como diz a pastora Sandra, da estatura de Moisés, da consciência espiritual e da vivência espiritual, o seu pedido inicia com Vaet Hanan. Hashem, eu vou lhe suplicar, eu desejo adentrar nessa terra, porém eu não sou merecedor desse pedido. Irmãos, como que nós nos sentimos quando nós enxergamos que um homem como Moisés faz um pedido a Hashem dizendo, Vaet Hanan, não mereço o que eu estou suplicando. Como que nós podemos nos situar diante de uma congregação que tem recebido tanto como nós temos recebido, um lugar tão maravilhoso quanto esse, bênçãos espirituais a cada Shabat, a cada intercessão, a cada oração, como que nós podemos clamar diante de Hashem e achar que nós somos merecedores de receber algo em troca? Elohim está falando, diga Vaet Hanan. Irmãos, nós precisamos entender que o primeiro passo para nós alcançarmos o que nós pleiteamos é dizer Vaet Hanan. É reconhecer que aquilo que nós estamos pleiteando, nós não somos merecedores. Eu coloquei assim, ó, suplicar ao Eterno e reconhecer que não somos merecedores do que pleiteamos é o primeiro passo para alcançar o objetivo de nossa oração. Yeshua nos ensinou esse princípio. Vai comigo lá em Lucas capítulo 18. O primeiro passo para que você possa alcançar o que você tem pedido a Hashem é reconhecer que eu e você não merecemos o que estamos pleiteando. Irmãos, isso pode ser na nossa vida como um casal, no matrimônio, isso pode ser relacionado à nossa libertação diante de Hashem, isso pode ser relacionado ao nosso sustento, ao nosso trabalho, à nossa saúde, tudo que nós estamos pleiteando diante de Hashem, nós precisamos entender que nós não somos merecedores do que pleiteamos. Esse é o primeiro passo para alcançarmos o que estamos desejando, o que estamos pleiteando diante de Elohim. Porque o Eterno quer nos ensinar algo que nenhum de nós, que nenhuma má inclinação que possuímos, deseja que nós venhamos aprender. O Eterno deseja nos ensinar um relacionamento com Ele, pela qual nós, homem, ser humano, não deseja vivenciar.
mas o Eterno quer nos ensinar. É o que Moisés já tinha aprendido. Por isso que ele fala, Vaet Hanan, Vaet Hanan. Ele poderia ter falado, Senhor, eu trabalhei tanto, eu sofri tanto para tirar o povo de Israel do Egito, eu ouvi murmurações, eu passei 40 anos no deserto, eu abri mão do meu convívio até da minha família, pela qual Miriam e Arão foram reclamar diante de Moisés. Moisés era o homem que mais merecia estar naquela terra, olhando pelo trabalho, pela luta que ele vivenciou. Mas ele no final, ele fala, Vaet Hanan, me atenda pela tua misericórdia. Você lembra como Daniel, ele está orando lá no capítulo 9, que nós lemos sempre, né, Rita, esse texto? Se eu não me engano, no capítulo 29, ele fala assim, Senhor, não lançamos as nossas orações diante da tua face, confiado na nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Ele está falando, Vaet Hanan, as nossas súplicas, Vaet Hanan, lançamos diante de ti, não confiado na nossa justiça, mas na tua infinita misericórdia. É assim que o Eterno vai nos atender. É reconhecer o nosso estado, a nossa situação diante dele e falar, Senhor, confessamos diante de ti o teu pecado. E diga, Vaet Hanan, me atenda, Eterno, pela tua misericórdia. Nós temos orado, as misericórdias do Eterno se renovam a cada manhã. E são as razões pelas quais não somos consumidos. Lamentações capítulo 3. Vai, fala aí no microfone. Né? Ele desperta em Elohim a primeira prerrogativa que está ali em Êxodo 34, quando ele vai falar, são 12 prerrogativas, né? De Elohim ali. A primeira é misericordioso, Elohim, o misericordioso, que significa matricial. Então ele vai estimular a primeira prerrogativa de Elohim, que é ser misericordioso, Amém. Que é matricial. Moisés é totalmente inteligente ali Amém. Quando ele vai diante do Eterno. Amém. Inteligência espiritual. Amém. Irmãos, quantos de nós condicionamos os nossos pedidos, pastor, o nosso serviço a Elohim é o que nós pedimos. Senhor, só te sirvo se tu me deres tal coisa. E você pleiteia, você pede, o Eterno quer te ensinar algo e nós não alcançamos. Porque ainda continuamos na dureza do nosso coração. É o que eu falei, se o Eterno não nos dá um coração para entender, um ouvido para ouvir e olhos para ver, é porque algo Ele está exigindo de nós que a gente ainda não compreendeu. E nós precisamos entender o que temos que fazer para entender, para alcançar. Lembra sempre dessa frase, para eu compreender, eu preciso ocorrer a mesma coisa que dividiu o Mar Vermelho. Nós vamos falar mais na frente o que dividiu o Mar Vermelho. É esse texto que eu vou ler agora, Lucas 18. Lucas 18. Verso 9. O que eu estou querendo dizer aqui, eu vou repetir a frase para a gente não fugir. Suplicar ao Eterno e reconhecer que não somos merecedores do que pleiteamos é o primeiro passo para alcançar o objetivo de nossa oração. Primeiro passo. Aí aqui, Yeshua vem ensinar esse princípio. Olha o verso 9. Yeshua disse, capítulo 18, verso 9. Yeshua disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: ó Elohim, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Elohim, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu do céu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Yeshua está dizendo um princípio. Ele está falando, se você se exalta, se você acha digno de receber algo de Hashem, confie em você mesmo, você não alcançará. Mas se você confessa os seus pecados, que você quer retornar para Hashem, e você reconhece que você não é merecedor do que você está pleiteando, você tem uma possibilidade de receber. Não estou dizendo que você vai receber, mas que você tem uma possibilidade de receber.
igual Ana, mãe de Samuel, quando ela orava pelo filho. Ela clama diante de Rachem, mas ela reconhece que ela não é merecedora do seu pedido, e o Eterno o concede. E ela fala, Senhor, eu também não busco o filho para mim, mas eu busco um filho para te servir, tanto que ela faz esse voto. E o filho dela é um grande juiz sobre a nação de Israel, foi um dos maiores juízes que julgou a nação de Israel. E nesse sentido, irmãos, a grande questão, eu até coloquei aqui, eu tento entender o que eu estou lendo. A questão é que baseamos nossas relações, sejam elas no cunho social ou espiritual, nos nossos interesses. Nos relacionamos, seja com quem for, pensando em ter algo em troca. E, na verdade, Rachem quer nos ensinar o contrário. Devemos servi-lo e nos socializar sem interesses por trás. Pastor Sandra, eu amo meu marido simplesmente quando ele me agrada. É lógico que cada um de nós temos a decisão e a escolha do que nós queremos fazer, tá? Mas nós precisamos entender que nós precisamos aprender a amar a Rachem e aos nossos irmãos, independente do interesse, independente daquilo que nós recebemos em troca. É lógico que enquanto o tempo vai passando e isso não vai ocorrendo, a gente vai se afastando quando as coisas não se unem, isso faz parte. Mas a gente precisa entender que Rachem quer nos ensinar a nos relacionar com Ele, independente se o que nós estamos pleiteando receberemos ou não. Moisés já tinha alcançado isso, por isso que ele clamava, por isso que o Eterno o ouvia ainda. Os rabinos ensinam que a palavra Vaet Hanan, ela na numerologia, o número dela é 515. Isso queria dizer que Moisés tinha clamado 515 vezes. E Moisés, o Eterno falou, basta, não me fala mais acerca deste assunto. Mas que nós precisamos entender que o Eterno ouviu de Moisés, porque ele sabia que se independente se o Eterno o atendesse ou não, Moisés continuaria inabalável com o serviço a Elohim. Ele permaneceria fiel. E é o que o Eterno quer esperar de nós. É o que o Eterno quer ensinar de nós. Quantos de nós não temos os nossos pedidos atendidos por Elohim, mas o nosso relacionamento não é da mesma forma? Deixamos de servi-lo, deixamos de orar, deixamos de estar na congregação, deixamos de nos socializar, nos aborrecemos, afastamos de Elohim, fazemos como Adão e Eva, nos escondemos de Rachem, porque ele não nos atendeu, porque nós estamos Shabat após Shabat, dia após dia em oração, e o Eterno não nos atende. E ele quer ensinar a nós a nos relacionar com ele, independente dos interesses. A senhora está adiantando o meu estudo. A pastora está falando um texto que está aqui no estudo. Irmãos, o que a gente precisa entender que Rachem quer relacionar conosco e ele relaciona assim conosco. Ele não espera, o Eterno não, o amor dele não é baseado por mim e por você, pelaquilo que nós damos a ele. Ele nos ama incondicionalmente. Lógico que a consequência do que escolhemos estará sobre nós, mas o amor dele é inabalável. Ele fala assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Se ele não tem prazer, ele faz o quê? Ele ama, ele deseja que o ímpio saia daquela situação. E ele continua, mas que o ímpio deixe o seu mau caminho e se converta e se sare, e se cure. Ou seja, se o Eterno não tem prazer na morte do ímpio, ele deseja que o ímpio deixe esse caminho. O amor dele continua incondicional, independente do que damos em troca. Mas a consequência é a nossa escolha. É por causa da nossa escolha. Assim é o amor de cada um de nós. Não estou falando só do nosso relacionamento com Rachem. Estou falando do nosso relacionamento com o ser humano, com as outras denominações. Nós precisamos amar os nossos irmãos, independente se eles acreditam ou não do que nós estamos falando. Temos a obrigação de falar, temos a obrigação de apresentar a verdade, mas independente, vamos continuar nos relacionando até onde o Eterno nos permitir. Tiago fala desse interesse. Uma vez eu falei aqui, eu acho que tem uns 2 meses atrás, que eu disse que o amor que é baseado por interesse, ele perde, ele sai, ele é anulado assim que o interesse se vai. Você lembra do amor de Amon por Tamar? Tamar mesmo? É Tamar, não é? De Amon por Tamar, o filho de Davi que amava sua própria irmã,
que ele amava com toda a sua força, mas chegou a ficar doente, mas no momento que ele a força a ter uma relação sexual, a palavra fala que o seu amor se tornou em ódio, ele desprezou, porque o seu interesse que era cunho sexual, na hora que ele satisfez, ele perdeu o amor. Assim é conosco nas nossas situações. Nós dizemos que amamos a Hashem, nós dizemos que amamos ao nosso semelhante pelos nossos interesses, mas na hora que o interesse se vai, cadê o nosso amor? Assim é o amor que nós encontramos muitas vezes parecido, estou falando que isso é sempre, mas parecido com o que nós devemos ter para Hashem, de uma mãe para um filho. Independente do que o filho faz, a mãe continua lá amando. Ela não abre mão de amá-lo, mas ela corrige, ela exorta, ela fala do caminho certo, mas continua amando. O pai também. Não estou menosprezando os pais aqui, não, o pai não. O pai e a mãe continuam amando independente do que recebe em troca. Assim tem que ser a nossa relação com Hashem e assim tem que ser a nossa relação com os nossos irmãos. Em Tiago capítulo 4, deixa eu beber uma água rapidinho. Tiago capítulo 4, no verso 1, diz assim, ó: de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vem disso, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque pedis, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres, em vossos interesses, naquilo que nos agrada, naquilo que nos traz satisfação. É assim que Tiago estava nos falando, que nós somos dessa situação, irmão Geraldo. Nós queremos muitas vezes voltar para Elohim porque queremos ter uma situação melhor, porque somos carentes fisicamente, porque não sofremos. Lógico que Elohim vai te suprir tudo isso, mas independente se você conseguir ou não alcançar, irmãos, permaneça firmes. Permaneça firme. Eu e você precisamos permanecer firme, independente se recebemos ou não. Dá o microfone para o Léo lá. Não é coisa rápida, é Lucas 22, Yeshua, em poucas palavras, ele acho que traduz isso que você está nos ensinando aqui, quando ele está orando no Getsemane, ele ora da seguinte forma: Pai, amém, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele foi honesto em confessar ao Pai a luta que ele estava vivenciando naquele amém. Momento. Ele sabia amém. O caminho que o esperava, mas ele, acima de todas as coisas, ele glorifica o nome do amém. Pai e faz, seja feita a tua vontade. Belo exemplo que o Léo está dando. Por isso que eu peguei também o exemplo de Moisés quando ele... Eu faço a pergunta, pastora Sandra, Yeshua, naquele momento, ele queria, diante da tua mente, ir a ser crucificado? Não. Essa é a prova mais viva, por mais provas que nós temos que ele é o nosso Mashiach, de que ele verdadeiramente é o Mashiach. Porque ele teve uma vontade que era contra aquilo que Elohim tinha estabelecido para ele, mas ele permaneceu ali firme. Ele falou, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Quantos de nós temos coragem de dizer isso? Quantos de nós podemos falar assim, Senhor, não faça a tua vontade, mas faça a tua? Yeshua falava o sim com sim. Nós muitas vezes assim e não. Nós precisamos alcançar isso, e é isso que Hashem está aqui nos ensinar. É isso que Hashem, a cada paraxá, a cada oração, que talvez a maioria de nós ainda não alcançamos, mas nós temos que estar aqui para alcançar, irmãos. Não esqueça da divisão do mar vermelho. Em Jó, no capítulo 1, olha que lindo exemplo de Jó, e eu gostaria de ler esse capítulo aqui com vocês. Do verso 1 até o verso 22. Eu vou ler um pouco rápido, tá? Se estiver confuso. Jó no capítulo 1. Um belo exemplo do que é um amor verdadeiro, do que é um amor puro. E engraçado que é um homem que teve que aprender tanto. Se Jó, que era um homem justo como ele era, e teve que passar, e era um não-judeu, tá? Nós estamos falando aqui de um não-judeu. Um sheik. A pastora falou um sheik, ele era um árabe.
Que Elohim é Elohim dos céus e da terra, né? De todos os homens. Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Elohim e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500... Deixa eu pular só para a gente, vai no verso 5. Terminados os dias do seu banquete, Jó os chamava e os santificava, está falando dos seus filhos. Levantando-se de madrugada, oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Elohim no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, o verdadeiro sacerdote, né? Certo dia os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante o Eterno, e veio também Satanás entre eles. Disse o Eterno a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Eterno, de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Eterno a Satanás, observaste a meu servo Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Elohim e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Eterno, teme Jó a Deus em vão. Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará na tua face. Essa é a voz da nossa má inclinação, irmãos. Essa é a voz que quer nos dizer que o nosso amor por Hashem tem que se basear por interesse. É assim mesmo que acontece, mas não deve ser assim, Jorge. Mas a gente não pode ser assim. Eu concordo contigo que é assim, mas que nós precisamos trabalhar para não termos. Temos que mudar. Precisamos trabalhar. E isso é possível, meu amado. Por isso que Léo leu que esse mandamento não é difícil demais. Isso que nós estamos aprendendo aqui é possível para cada um de nós. Há um palestino, há um árabe, há um muçulmano, há um cristão, há um espírita, há um judeu, há qualquer um. Olha o verso 12, né, foi onde eu parei. Disse o Eterno a Satanás, muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Eterno. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Elohim caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e o tomaram, aos seus servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto. Deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Olha o verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e lançando-se em terra adorou, e disse, vamos repetir junto? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Eterno o deu e o Eterno tomou. Bendito seja o nome do Eterno. O final ele diz uma frase que todos nós conhecemos aqui, repetimos dias após dia. Baruch Hashem. Bendito seja o nome de Elohim. Ele estava querendo dizer, tudo que Elohim deu, ele tomou, porque o meu amor por ele não é baseado no interesse. Jó já tinha vivenciado e já tinha aprendido a alcançar o verdadeiro amor por Elohim. É assim, irmãos, que precisamos trabalhar. É assim que precisamos crer. Eu coloquei aqui, o livro de Jó foi escrito por vários motivos. Um desses motivos é de nos mostrar que o nosso amor por ele tem que ser único, objetivando a sua vontade, a vontade de Hashem. E principalmente de nos apresentar que Elohim trabalha diariamente para ensinar os seus filhos a esse amor. O livro de Jó não é um conto que você acha que uma historinha linda de se contar, mas é algo que o Eterno quer nos ensinar, que é assim que ele trabalha conosco. Da mesma forma que Satã vai diante de Hashem questionar sobre a fidelidade e o amor de Jó, ele vai questionar o nosso e o meu e o seu amor.
Ele vai questionar. Talvez ele fale assim, não, o Reinaldo já sei que não ama mesmo. O Francisco já sei que não ama. Talvez olhe para o Adilson e fale assim, opa, o Adilson é um servo fiel. Mas todos nós, o Eterno está trabalhando para fazer que nós venhamos alcançar este amor. Todos nós. Você quer falar, meu amado? Abacuque, vamos lá. Abacuque 3, amém. Quem achar aí pode ler, tá? Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Eterno, exultarei no Elohim da minha salvação. O Eterno é a minha força, torna os meus pés como das costas, e me faz andar sobre os lugares altos. Amém. Lindo, meu amado. Muito propício ao estudo. Na realidade, ter o conhecido e servi-lo já é um grande. Não entendi, minha amada. Na realidade, de conhecê-lo e servi-lo já É um grande amém, minha amada. Na verdade, a Sandra está falando de conhecê-lo e servi-lo já é o maior dos prêmios que podemos alcançar. Daieno, já é o suficiente para nós. Será que nós falamos Daieno com o coração, né, pastor? É grande questão, meus amados. Se não falamos, pode ter certeza, se você está no caminho de Hashem, ele vai te ensinar, para que no fim você fale, Daieno, é o suficiente para nós. Que Hashem nos abençoe, né? Lá em Mateus capítulo 5, Yeshua está ensinando acerca desse amor. Vai lá, só para a gente ver e ratificar o que nós estamos falando. Esse é um ensino de Yeshua. Esse é o ensino que ele quer como nosso cabeça, como o cabeça da sua comunidade, do teu povo. Ele quer ensinar isso a todos, a esse amor. Olha só, Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás. Isso aqui não é o que a Torá está ensinando, não, tá? Yeshua aqui está falando de um senso comum, de um dito apresentado à sociedade que virou um dito comum, um senso comum. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, a Torá te fala, e odiarás o teu inimigo, ela não te ensina isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não faz os cobradores de impostos também o mesmo? Se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A grande questão está aqui no 48. Vamos ler o 48 juntos? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. O que a sua natureza não quer que você aprenda e que você alcance é ser perfeito. Você lembra daquele jovem que chega para Yeshua e fala assim, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O que Yeshua responde? Ele fala de todos os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, guarda o Shabat. Ele começa a falar dos mandamentos. Aí ele fala assim, mas se quiseres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres. É um caminho pelo qual Yeshua quer ensinar a nós. Hashem quer ensinar a nós e Yeshua tem ratificado isso nas nossas vidas. Sermos perfeitos. Sermos perfeitos não quer dizer que a olho humano você vai enxergar o Léo na sua perfeição e todas as características do Léo serão maravilhosas. Ser perfeito quer dizer que para Elohim, aquilo que Elohim tem exigido do Léo, ele tem cumprido. Aquilo que Elohim tem exigido para essa congregação, nós temos cumprido. É isso que é ser perfeito. É que a plenitude da vontade de Elohim se cumpra em nós. É o que o Mashiach tem feito. É isso que é ser perfeito. Mas a nossa má inclinação não quer alcançar isso. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito.
Esse é um chamado. Olha só, vai lá em Deuteronômio no capítulo 7. Está dentro da nossa paraxá. Elohim chama a nação de Israel, pela qual nós fomos introduzidos, a esse chamado de perfeição. Você lembra que ele fala, sede santos, porque eu sou santo, sede perfeitos, porque eu sou perfeito. É possível, isso, amém, pastora Sandra, é possível. Por isso que nós temos que entender o que o Léo quis dizer. Este mandamento não é difícil demais. O que ele está querendo dizer é o que a pastora Sandra acabou de falar. Tudo que é possível para eu e você alcançar, o Eterno nos concedeu. Se Ele nos convoca a sermos perfeitos, a sermos santos, as condições necessárias para alcançarmos esses status, Ele nos concedeu. Deuteronômio, onde que eu estou? Desculpa, 7, né? No verso 1 diz assim, ó. Quando o Eterno teu Elohim te houver te introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado de diante de ti muitas nações, os heteus, os gigazeus, ele começa a falar das nações. Verso 2, e quando o Eterno teu Elohim as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Pois elas afastariam o teu filho de mim, para servir a outros deuses, a ira do Eterno se acenderia contra vós, e vos destruiria rapidamente. Porém, assim lhes fareis. Derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus bosques sagrados, e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Pois tu és um povo santo ao Eterno teu Elohim. O Eterno teu Elohim te escolheu para que lhe fosse um povo, o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O Eterno não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos do que todos os povos, pois eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Eterno vos amava, e para guardar o juramento que fizera a seus pais, o Eterno vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Esse é um chamado de perfeição, de santidade, pela qual nós estamos trabalhando. Irmãos, quando você enxerga, volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia, lá em capítulo 3, que nós lemos aqui o texto que Moisés clama a Hashem para adentrar na terra prometida. Você vai ver que aqui Moisés faz a oração e o seu pedido é indeferido. O Eterno nega ele adentrar na terra. E ele continua. Tá, Senhor, o Senhor falou, basta. Agora eu vou continuar. Eu vou levantar Josué, eu vou fazer com que ele adentre e ele lidere o povo e tudo que o Senhor estabeleceu. Porque o meu amor não é baseado no interesse. E isso demonstra, pode falar, pastor. Isso demonstra uma característica de um homem perfeito, Jorge. De um homem obediente. De um homem que alcançou a perfeição. Mas sempre foi assim, Moisés? Não. Sempre foi? É a pergunta. Sempre foi assim, Moisés? Irmãos, você vai ver que quando Elohim te apresenta uma perfeição e quando você alcança essa perfeição, todas as suas más características, elas são apagadas e anuladas. E eu vou te mostrar isso na palavra. Eu vou te mostrar que Moisés tinha imperfeições, mas para que ele alcançasse a perfeição espiritual, ele primeiro tinha que labutar e trabalhar para vencer as suas imperfeições físicas. Suas imperfeições que influenciavam no mundo espiritual. Ele só pôde alcançar essa perfeição que aqui estamos vendo, de um homem que faz um pedido a Hashem, e Hashem o nega esse pedido e ele permanece fiel e íntegro no seu serviço. Ele só pode alcançar essa estatura espiritual se ele anular aquilo que ele tem de imperfeição na sua vida física. Achei que é interessante que nós começamos a orar hoje pela manhã. É tão verdade o que você está falando, quase que palpável, o que o Eterno está exigindo de cada um de nós nesses últimos dias. Amém. Que aí ele, na hora que eu entrei aqui na congregação, ele disse, põe-me como selo sobre o teu coração. Amém. Porque o amor é forte como a morte. Eu vou te falar por que o selo no teu coração. Fala. Isso, porque o selo é algo valioso sobre o teu coração e sobre o teu braço. Amém. Aqui, ó. Olha, sobre o selo sobre o teu braço, teu coração sobre o teu braço. Estou lendo Cantares 8, versículo 6.
E duro como a sepultura o ciúme de quem? Do marido Hashem, do seu povo, que ele quer que o seu povo ame com esse amor aí, Amém. que você está ensinando. Ó. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Eterno. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. O que quer dizer? Nenhuma tribulação, nada que vier sobre você vai apagar esse amor. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por esse amor, seria de todo desprezado. Porque esse amor é mais valioso que tudo nesta vida. Amém. E que o Eterno abençoe, pastor, e a gente alcance. Amém. Alcance isso. Amém. Oi. Bem rapidinho, minha amada, que eu estou com meu tempo curto, eu tenho muito... Tá. Era terça-feira. Estava longe. Falei, Senhor, não pode. Eu vi que eu não estava doida na minha cabeça. Não posso estar sentindo esse descanso, porque quando dá sexta-feira eu já começo a pensar no descanso físico. Comecei a sentir algo suave, muito grande. E aí eu comecei a lembrar dos meus amigos. Eu comecei a ver os meus amigos, não com meus olhos humanos. Comecei a ver meus amigos com olhos de Deus. E eu comecei a ver o que é a pureza das pessoas, a santidade das pessoas, sabe? E isso para mim começou a me ver aquele descanso, aquela coisa gostosa. E eu pensei até que, Senhor, eu sei que está na hora da minha morte, porque quando as pessoas ficam preparadas para morrer, eu falei, Senhor, não me deixe morrer, sabe? E aquilo me contagiou muito, sabe? Foi quando você começa a ver, você chega Um lado puro. e vê, não que você é pura, mas como Não, você não vê o defeito das pessoas, mas sim o que elas têm de bom. Amém. Isso foi o que aconteceu. Amém, meu irmão. Quando a gente, irmãos, eu coloquei aqui, por que Moisés alcançou a perfeição espiritual? Por que ele era um homem perfeito, o Jorge? É aí que a gente... Porque quando a gente olha esses homens maravilhosos, Abraão, Isaac, Jacó, quando a gente ouve falar de Pedro, de Paulo, de João, de todos esses Isaías, Jeremias, todos esses homens fiéis a Elohim, a gente olha e fala assim, Senhor, parece que é algo impossível de alcançar, não é, pastor Sandro? Parece que são super-heróis, como se nós não pudéssemos alcançar, não, Jorge. Eu sei que talvez nós não vamos alcançar a estatura, talvez não de Moisés, mas nós precisamos ser perfeitos, como o Eterno quer que venhamos a ser perfeitos, que sejamos. Talvez a perfeição da pastora Sandra seja mais exigida do que a minha, mas para ela vai ter que cumprir a perfeição que o Eterno tem exigido para ela, e eu terei que exigir a perfeição que o Eterno tem exigido a mim, cada um dentro do seu papel, mas nós precisamos estar dentro daquilo que o Eterno propôs. Comunhão com Deus, né? Como é? Comunhão com Deus. A comunhão com o Eterno. E aqui, meu amado, eu quero te mostrar que Moisés, para ser esse homem perfeito, ele teve que trabalhar até as suas imperfeições físicas. Eu vou te falar aqui de uma perfeição física que não é uma perfeição de um pecado, mas uma característica que ele não tinha de imperfeição, que ele mudou. Por quê? Por causa da presença de Hashem, por causa da sua vida de fidelidade. Olha aqui em Êxodo capítulo 4. Eu não vou poder ler o capítulo todo, que... É gagueira, Jorge. O Jorge fala que ele é gago. Não sei se ele era gago, ele era pesado de palavras, mas quero te mostrar que ele deixou de ser. Olha aqui em Êxodo no capítulo 4. Eu não vou ler tudo, mas aqui Hashem, a partir do capítulo 3, começa a chamar Moisés para a sua missão de libertar a nação de Israel do Egito, devido ao sofrimento que eles vivenciavam. E aqui no verso 10 diz assim, ó, Então disse Moisés ao Eterno, 4, 10, tá, de Êxodo. Então disse Moisés ao Eterno, Eterno, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falasse ao teu servo. Sou pesado de boca, pesado de língua. Disse o Eterno, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Eterno. Sabe o que ele fala aqui em hebraico, o Jorge? Ele fala uma frase
que muitos de nós fazemos, mas em outra conotação. Ele chega e fala assim, aqui no verso 10, Eterno, eu nunca fui eloquente. Ele fala assim, Devarim lo ish Adonai. Senhor, nunca fui eloquente de palavras. Na verdade Adonai lo ish Devarim. Adonai, eterno. Lo, não. Ish, homem, Devarim, de palavra. Eu não sou homem de palavras. Não consigo falar com facilidade, Jorge. Tenho uma língua presa, sou gago, sei lá das imperfeições que a gente pode colocar. Senhor, não tenho. O Eterno fala assim, não fui eu que fiz a boca. Não fui eu que formei ao homem. O que é difícil para mim, irmãos, quantos empecilhos nós colocamos diante de Hashem para que nós não venhamos alcançar essa imperfeição. É o que Moisés fez. Mas você vai ver que no final ele é diferente. Lá ele fala, Adonai lo ish devarim. Não sou um homem de palavras, mas na sua vida isso muda. É o contrário. Vai lá em Devarim no capítulo 1. Mas o Moisés foi sincero aqui. Foi sincero. A gente tem que ser sincero. Totalmente. Amém. Mas aqui, Jorge, eu quero te mostrar que a sua imperfeição é mudada. Aqui é diferente. Olha aqui no verso 1. Essas são as palavras que Moisés falou aos filhos de Israel. Aqui, lá era Adonai lo ish devarim. Aqui é Adonai quem ish devarim. Eu sou um homem de palavras. A mesma frase usada aqui é a mesma usada lá em Êxodo. Só que troca de sim, de não, passa a ser sim. Lá ele era um homem que não conseguia falar. Aqui ele é um homem de palavras. Um homem que tem a unção de Hashem. Para ensinar, que tem o seu coração tratado, que as suas imperfeições foram alteradas. Aquilo que ele tinha como imperfeito, aqui eu estou falando de uma característica física que não é pecado, mas até isso Moisés mudou. Até isso ele transformou. É assim que nós vamos mudar e alcançar a nossa vida perfeita. Alterando as nossas más inclinações, os nossos maus procedimentos, para boas ações e bons procedimentos. É dessa forma. Eu tenho uma dúvida assim, então quando Moisés era príncipe no Egito, ele era gago. No faraó, Simples. Gaguejava do faraó. Às vezes um príncipe não precisa falar muito. Você pode ver que a Dilma não sabe falar, e a nossa presidente... Isso é uma verdade, não tô. Você pode ver que ela não tem, não estou criticando ela não tem uma eloquência em falar. É a nossa presidente. Eu também não tenho eloquência, estou aqui falando. Egito aceita tudo. Egito aceita tudo. Eu não entendi essa frase. O Egito aceita. Aceita. Amém. Amém. Os deuses não te cobram nada. Isso, eu pensei nisso quando eu estava falando. Irmão, essa concepção de techuvá, de arrependimento, ela só existe no contexto judaico bíblico. Porque antigamente os homens, para agradar os deuses, para fazer, eram atos abomináveis. Passar criança, animais, simplesmente por um contexto, era praticar o ódio, e isso era um prazer dos seus deuses. Não tinha essa concepção de uma prática que era contrária àquilo que o Deus tinha estabelecido. Agora o Elohim de Israel não. O Elohim de Israel exige de nós práticas más, passa a ser práticas boas. É esse que é o contexto. Aí eu faço a grande pergunta, irmãos, e eu preciso ir rapidinho em Deuteronômio no capítulo 4. Que isso aqui é o mais importante, que senão eu não vou falar por como que o mar foi dividido. Em Deuteronômio no capítulo 4, no verso 24, só o verso 29, eu não vou poder ler. 4, 29, diz assim, então dali buscará o Eterno teu Elohim, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te acontecerem, então nos últimos dias voltará o Eterno teu Elohim, e ouvirás a sua voz. Deixa eu ver aqui só o texto que eu quero, olha o 39. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que o Eterno é Elohim em cima no céu e embaixo da terra e nenhum outro. Você sabe, só o Eterno é Elohim. Você sabe o que os rabinos ensinam desse texto? Olha a parte A desse texto. Portanto, reconhece hoje e medita no teu coração. Mas no original está dizendo assim, portanto, saberás hoje. Aqui está, reconhece. Saberás hoje. E considera no teu coração. Aqui ele está falando de dois aspectos. Reconhecer
ver, considerar, entender e depois considerar no coração. Assim é conosco. Para que nós venhamos servir a Hashem, primeiro nós precisamos entender com a mente. E nós precisamos fazer com que isso seja transferido para o coração. Ou seja, aquilo que eu aprendi com a mente, eu preciso transferir para o coração. E como que eu faço isso? Eu vou pegar, sacudir a cabeça do Léo e falar assim, sai daquilo que eu aprendi. Eu consigo fazer isso fisicamente? Aí é fácil. Eu preciso entender que o que está na minha mente precisa refletir no meu coração, pastora Sandra. Porque nós sabemos, ô Jorge, todos nós sabemos que guardar o Shabat é maravilhoso. Todos nós sabemos que nós temos que amar o nosso próximo, que devemos amar Elohim, que devemos estar cumprindo a sua palavra em obediência. Mas nós precisamos fazer isso refletir ao coração. A pergunta é como que eu faço para que isso ocorra? Porque presta atenção em mim, ó, a sua personalidade, a minha personalidade, o seu caráter e o meu caráter não é baseado pelo que está na minha mente, mas é o que está no meu coração. Você pode entender, você pode saber, mas se o teu coração não sabe, o que vai te guiar não é o que você sabe, mas é o que está no teu coração. Aí os rabinos aqui entendem, o Eterno está falando, conhecerás hoje e considerará no teu coração. Eu preciso conhecer, mas eu preciso transferir isso para o coração. E como que eu faço isso? Isso tem que ser imediato. Como que eu faço? Léo, não sei se é imediato, mas precisa acontecer. Precisa uma transferência. Porque eu vejo assim, se você manter na sua mente isso, a sua própria mente vai deturpar aquilo que você aprendeu. Sim, mas o que... Repete sua frase. Se você, dependendo do tempo que você mantém esse conhecimento... Sim, tem um tempo. Exatamente, ele está falando do tempo. Tempo de Hashem. Isso. Amém. Tempo, senão a sua mente vai interferir naquilo que você... Amém. Concordo com você. Olha só, o que ele está falando? O que aqui está falando é o que Paulo fala em capítulo 7 de Romanos. Vai lá comigo rapidinho. Eu vou ler rápido, tá? Porque nosso tempo já terminou. No verso 14 diz assim, ó. Bem sabemos que a Torá é espiritual. Verso 14 de Romanos 7. Mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a Torá que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Agora então, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. É uma guerra, ou seja, existe uma lei que está no meu entendimento, meu amado, e eu preciso fazer com que essa lei venha para o meu coração, mas existe algo que batalha contra essa lei que está na minha mente. Aí a grande pergunta, como que eu faço para que essa lei venha para o meu coração? Lembra da frase? Da mesma forma que o Eterno dividiu o mar vermelho. Como que o Eterno dividiu o mar vermelho, pastor Sandro? De uma maneira sobrenatural. Você não muda o que está na tua mente. É simples, de uma maneira sobrenatural. Você não muda o que está na tua mente de uma maneira natural. Isso só se conquista através da oração, da intercessão diária nas nossas vidas. É assim que nós transferimos o que está na nossa mente para o nosso coração. Porque nós falamos assim, Hashem, de forma natural, de forma humana, o que está na minha mente eu não transfiro para o meu coração, mas eu estarei dedicando conforme a tua Torá, conforme a tua palavra, nos sacrifícios diários, para que o Senhor venha no final da minha vida e fale o que está na minha mente e transfira para o meu coração. É dessa maneira, meus amados, que nós conseguiríamos transferir. Aí nós seremos. É um exercício diário, que verdadeiramente nós temos que ter a certeza que Hashem nos atenderá.
a SESI que a pastora já falou. A SESI é um exercício para as pessoas, é exercício. É nesse contexto, irmãos, que os rabinos falam, saberás hoje com a tua mente e considera com o teu coração. Se você olhar lá no verso, deixa eu ver aqui, só para eu não me perder. Lá em Lucas capítulo 11, vai lá comigo. Eu acho que eu esqueci de anotar aquele texto. Não tem problema. Eu tive que pular aqui, mas Deuteronômio 3:29 diz ali: então ali buscará o eterno teu Elohim e o achará. Buscar é eu sair daqui e indo atrás dele? Ele está em todo lugar. Buscar é orar, é buscar Hashem a todo momento. A questão, meus amados, o que nós precisamos aprender, que essa congregação ensina, não é de você estar aqui todos os dias, porque nós sabemos que muitos de nós não podemos estar aqui todos os dias, mas que você, onde quer que você esteja, você venha a estar na disciplina da oração. O problema é que nós damos a desculpa do nosso trabalho, o problema é que nós damos a desculpa dos nossos filhos, o problema é que nós damos a desculpa do nosso passeio, todo tipo de desculpa. E aí nós nunca mudamos o que está na mente e transferimos para o coração, porque nós não obedecemos lá em Êxodo, no capítulo Êxodo 23, eu anotei, 29, quando o Eterno fala dos sacrifícios, ele fala que ele falará ali conosco. E eu virei e falarei convosco. Nós nunca transferiremos. Então, dentro da tua casa, na sua viagem, onde quer que você esteja, pare e faça a tua oração e fala: Hashem, transfira o que eu já compreendi com a mente e faça com que isso reflita no meu coração. Agora jogando videogame o dia todo, vendo televisão o dia todo, passeando o dia todo, que são coisas lícitas que você pode fazer, mas não abandone aquilo que é essencial na tua vida, que é a oração, que é a intercessão, que é aquilo que move o sobrenatural. É isso, meu amado. Então, quando você enxergar e falar assim: Senhor, por que eu não consigo te servir? Hashem está falando assim: venha mover o sobrenatural. Hashem, por que eu não consigo te obedecer? Eu quero o meu pedido sempre. Mova o sobrenatural. Mova o sobrenatural. Yeshua ensina isso aqui em Lucas capítulo 11. Olha o que ele fala acerca da oração. Deixa eu olhar, vocês já estão lá e eu não estou. Lucas 11. No verso 1 diz assim, olha Yeshua falando da oração. Um dia Yeshua estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Adoni, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo chegou de viagem à minha casa e eu não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar os pães. Digo-vos que ainda que não se levante e não dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo de que ele necessitar. Por isso vos digo: pedir, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, e que busca, acha. E quem bate, abre-se-lhe. Ou seja, se você tem uma dificuldade física, pedir e dá-se-vos-á. Se você quer encontrar Elohim, procura e achá-lo-á. Se você tem dificuldade na tua casa com a sua esposa e com seu marido, pedi e ele te ajudará. Mova o sobrenatural, da mesma forma que Elohim abriu o mar vermelho. É assim, meus irmãos, que nós vamos vencer. É assim que seremos perfeitos, movendo o sobrenatural, porque dessa forma nós reconhecemos que nós não somos merecedores, nós reconhecemos que mesmo que Elohim não nos atenda, Ele será o nosso Elohim,
e permaneceremos fiéis a Ele. E que Ele é poderoso para nos salvar e nos resgatar de nossas dificuldades. Baruch Hashem, seja exaltado o nosso Elohim. E Shabbat Shalom para todos.